Oi pessoal, bom dia. Mais uma vez aqui, nós juntos, de novo, né? Não deixem aí de curtir, se inscrevam, clica no sininho para receber minhas próximas gravações, meus próximos vídeos. Então, lembrando sempre, o intuito dessas gravações é falar do eu mulher, né? Quem sou essa mulher, principalmente nós, essas mulheres que estão aí com 60 anos, jovens, com muita vida e muita saúde aí pela frente para produzir, para se divertir, para passear, não é? E aí, depois dessa fala, eu falei também para as mais jovens, já para se prepararem para esse novo modelo aí que nós estamos caminhando. Mas, para a gente chegar no empoderamento feminino, que é o meu objetivo, a gente precisa falar um pouco da teoria, de como a mente do ser humano funciona. E aí, o que eu vou falar agora serve tanto para as meninas quanto para os meninos, tá certo? E hoje o tema vai ser falando um pouco da teoria de Freud, né? O Freud é o pai da psicologia, da psicanálise, foi a partir dele que começou todos os estudos. Aí, quem tiver mais interesse, pode me passar um WhatsApp, perguntar coisa, consultar no Google, eu tô às ordens, tá? Eu vou tentar fazer de uma forma muito simples o que são as teorias, para que vocês possam entender nesse bate-papo do dia a dia, né? Então vamos lá, a gente fez o bebê, né? Tem um filme falando do bebê, que nós somos uma folha em branco, que nós adaptamos e agregamos à nossa constituição mental o comportamento da nossa mãe e do nosso pai, que são os nossos cuidadores, né? Para a gente entender como funciona a mente, a primeira teoria de Freud foi consciente, subconsciente e inconsciente, tá? Então ele trabalhava com essas possibilidades. Consciente é essa mente alerta, que desde que nós acordamos, que tem todos os registros do que nós vamos fazer. O inconsciente é onde é a nossa caixinha preta, né? Onde nós temos registrado tanto os comportamentos automáticos, como também os traumas, né? Normalmente, quando se faz terapia, a psicanálise, nós trabalhamos com essa parte, os traumas que estão escondidos no inconsciente, que pode nos vir através de insights, de associação de ideias, de sonhos. A psicanálise também analisa muitos sonhos e é muito interessante, porque cada sonho é da parte da vida da pessoa, né? É o que significa aquele sonho para a pessoa. E o subconsciente, aonde, sabe quando a gente quer lembrar de uma coisa e falar assim, eu sei, mas eu não estou lembrando? Essa informação encontra-se no subconsciente, ok? O objetivo de eu estar falando isso é para que lá na frente a gente possa conversar, que é o meu objetivo principal, é ampliar a sua consciência, ampliar o seu conhecimento a respeito de si. E para a gente poder ampliar isso, a gente precisa saber como a gente funciona, como que a nossa mente foi constituída, tá? E aí Freud foi trabalhando com consciente, inconsciente, subconsciente, mas em um determinado momento ele viu que só isso não dava conta, tinham outros mecanismos que eram necessários nos estudos e no nosso trabalho de terapia e de psicanálise. E aí ele entra com a segunda teoria, que é o id, o ego e o superego, né? Então, como é que se constitui? Quando o bebê tá lá numa folha em branco, ele é totalmente id. Id é prazer, né? O mundo existe porque ele existe, ele não tem ainda a consciência de como funciona o mundo. O peito, que é da mamãe, está à disposição dele, o peito é dele, e naquele momento só existe o peito, né? Aquele peito que amamenta, aquele afeto, o calor humano, né? Então, esta parte da vida do bebê, quando eu falo bebê em folha em branco, já está começando a ser escrita com o afeto da mamãe,
mas ele é puramente prazer, tá? Conforme ele vai crescendo, que ele começa a gatinhar, ele começa a aprender que palavra? Não, né? Então ele vai, não. E aí eu passo um parênteses, porque assim, ninguém explica para aquele bebê por que não, mas ele tem capacidade de entender. Então todo adulto deveria não falar só o não, mas explicar por que não. Aí ele vai ouvindo não, e é tanto não, daí ele começa a andar, começa a subir nos móveis, e aí os adultos fazem, não, não! Imagina o susto desse bebê, né? Sai de um lugar onde tudo era permitido, prazer puro, e vai para um lugar onde tudo é negação. E aí, então, onde tudo é negação, na psicanálise isso chama-se superego, né? O superego são as leis, aquilo que não pode. Só que daí, quando a nossa mente sai de um lugar de puro prazer, onde tudo é permitido, e depois vai para um lugar de onde tudo é proibido, esse ser não dá conta, a vida fica muito esquisita. Como é que eu vou pensar? Como é que eu vou agir? E aí, então, a constituição mental cria o ego, né? O ego é o mediador, é o ponderador, né? Ele que vai equilibrar aquilo que pode no id e no prazer e aquilo que não pode, a lei, o que é proibido. Então, nessa constituição, chama-se de ego, né? Então, aí vocês já estão começando a ter uma ideia. Consciente, subconsciente e inconsciente, id, ego e superego. Então, a princípio, essa é a constituição mental dos nossos pensamentos e no nosso desenvolvimento mental, tá? Paralelamente, nós vamos tendo as fases, né? Então, quando o nenê nasce, nesse período onde está no id puro, chama-se de fase oral, ou seja, o prazer, ele é todo direcionado na boca. Por quê? Porque é a sucção, é o prazer da alimentação, de se sentir amparado, protegido. Depois da fase oral, nós vamos para a fase anal, né? Quando o nenê começa a fazer os controles das fezes, enfim, de toda essa situação. E paralelamente, a gente entra de 3 a 5 anos no complexo de Édipo. E hoje eu não vou falar muito do complexo de Édipo, senão fica muito extenso, mas é a idade onde a criança olha para o papai, a menina olha para os papais, os meninos olham para as mamães, sabe aquela menina de 3, 4, 5 anos que vive grudadinha no pescoço do papai? Tem uma simbologia aí, tem o complexo de Édipo, tá bom? Depois, com 7 anos, nós temos a fase concreta, e a gente pode também ver em Piaget, que é a fase aonde a criança vai para a escola, vai fazer o aprendizado. Depois, 11 anos, entra na adolescência, a ebulição dos hormônios, até a idade madura. Então, veja como é complexo o nosso mecanismo mental, o nosso como que a gente aprende, como a gente se desenvolve, aquilo que é proibido, aquilo que é permitido, os prazeres da vida, consciente, subconsciente, inconsciente. Então eu queria deixar essa ideia para vocês hoje, porque quando eu estou falando do conheça-te a ti mesmo, é assim que a gente tem que construir, pensar para fazer as nossas escolhas, tá bom? Mais um prazer enorme estar com vocês. Por favor, divulguem o meu vídeo, passe para os amigos, compartilhem e até a semana que vem com mais um pouquinho do Conheça a Ti Mesmo. Conheça-te a Ti Mesmo. Boa semana a todos. Tchau, tchau.